último vídeo a gente viu como calcular a variação de entalpia em alguns processos físicos. Nesse vídeo a gente vai ver como calcular a variação de entalpia para reações químicas. Primeiro a gente vai definir o calor de reação. O calor de reação é o calor extraído e liberado, uma reação química, né, sendo que os reagentes e os produtos estão nas mesmas temperaturas, na mesma pressão. Tá? E a maioria das reações químicas, como a gente já havia comentado, e a maioria dos processos bioquímicos também, ocorre a pressão constante. Então esse calor liberado, transferido numa reação química, vai ser igual à variação de entalpia do processo. Então a gente vai se preocupar sempre em calcular variações de entalpia. Bem, como a gente calcula a variação de entalpia padrão para uma reação? Tá? Como eu falei, às vezes eu vou esquecer de falar padrão, mas vai estar sempre subentendido que é padrão. Tá? Um processo, uma reação fixa, uma pressão de 1 bar. Então a variação de entalpia padrão de uma reação é a diferença entre as entalpias dos produtos nos respectivos estados padrão e a entalpia dos reagentes também nos respectivos estados padrão. Então, ΔH da reação, ΔH padrão da reação, esse Rzinho aqui indica de reação, né, é igual à soma da entalpia padrão molar dos produtos, todos os compostos que estão lá dos produtos, lado direito de uma reação química, menos a entalpia padrão dos reagentes, que estão do lado esquerdo da reação química. Né. Esse Ni aqui é o coeficiente estequiométrico de uma reação química. Daqui a pouco a gente vai ver os exemplos e talvez fique mais claro. Então, vamos pegar como exemplo essa reação. C3H6 mais 9,5 de O2, formando 3CO2 e água. Uma reação de queima do propano, do propeno, na verdade. Então, como a gente calcula o ΔH para essa reação aí? Bem, o ΔH dessa reação aí é simplesmente a soma do ΔH, da entalpia molar dos produtos, que aqui é o CO2 e a água, menos a soma da entalpia molar dos reagentes. Percebam que eu estou multiplicando pelo coeficiente estequiométrico. Né? Por exemplo, aqui a gente tem 3CO2, então tem que multiplicar por 3 a entalpia molar do CO2. Tenho 3 água, tenho que multiplicar por 3 a entalpia molar da água. Porque a entalpia padrão molar, né, é por mol. Então se aqui eu tenho 3, tenho que multiplicar por 3. Né? Menos aqui não aparece nada, é um 1, né? Então aqui não precisa multiplicar por nada, a entalpia molar padrão do C3H6. E na frente do O2 a gente tem 9,5, então teria que multiplicar por 9,5. Tá? Então esse é o procedimento, sempre não pode esquecer de multiplicar pelos coeficientes estequiométricos. Em geral, né, eles vão pedir umas reações que pode não estar balanceada, mas sempre no exercício eu vou já dar a reação balanceada. Tá? Vocês não vão precisar balancear a reação nem nada do tipo. Isso é uma coisa que vocês já devem saber da geral, então não faz sentido cobrar de novo. Então só para ilustrar um outro exemplo, o Fe2O3, o óxido de ferro, a ferrugem, né, reagindo com H2 formando ferro sólido e água. Então, ΔH para essa reação, ΔH padrão de reação, seria a entalpia molar dos produtos menos a entalpia molar dos reagentes. Então seria 2 vezes a entalpia molar do ferro mais 3 vezes a entalpia molar da água, por causa dos coeficientes estequiométricos da reação, menos a entalpia molar do Fe2O3 mais 3 vezes a entalpia molar do H2, né? Porque tem 3 aqui na frente, tem um coeficiente estequiométrico ali. Bem, aparentemente seria bem simples, né? Na verdade é. O problema é que a gente não tem como calcular a entalpia molar padrão dessas substâncias, nem entalpia molar sem ser padrão. Tá? Como a gente já viu, né, a energia interna, que está diretamente relacionada à entalpia, vem da energia da composição das substâncias, né? Vem da energia das ligações, das interações, etc. E essa energia, a nível microscópico, a gente não consegue calcular com facilidade. Né? A gente pode calcular com algumas aproximações, mas é bem difícil. Então o que a gente faz? A gente substitui essas entalpias molares padrão pelas entalpias padrão de formação. A gente substitui o HM pelo ΔHF, que a gente vai ver daqui a pouco. Eu não vou mostrar, não vou deduzir por que isso é válido. Tá? Talvez eu faça um vídeo adicional, se vocês quiserem. Se vocês pedirem no fórum, eu posso fazer um vídeo adicional mostrando por que isso é verdade. Mas acreditem em mim, tá? Quando a gente fazendo isso, a gente pode substituir as entalpias molares, que a gente viu anteriormente, pelas entalpias padrão de formação. Então, só para deixar a definição bem clara, né? De onde é que vem essas entalpias de formação? Essas entalpias de formação são as entalpias relacionadas à reação de formação. A reação de formação de um composto tem, no lado dos produtos, um mol do composto e nada mais, e no lado dos reagentes aparecem somente os elementos nos seus estados de agregação estáveis a certa temperatura e pressão. Só para ilustrar o que é uma reação de formação. Então, por exemplo, a reação de formação do Fe2O3. A gente tem no lado dos produtos apenas o Fe2O3, um mol dele, né? Do lado dos reagentes a gente tem os elementos que formam o Fe2O3. Quem é que forma o Fe2O3? O ferro
e oxigênio. Então do lado esquerdo a gente tem a forma mais estável do ferro, encontrada na natureza, que é o ferro sólido. E o oxigênio a gente tem aqui na forma mais estável encontrada na natureza, que é o O2. Tá? Então essa é uma reação de formação, e o ΔH de formação vem de reações desse tipo aqui para cada uma das substâncias, cada um dos compostos. Aí no exemplo, só do Fe2O3. Então aqui tem outro exemplo da reação de formação da água, né? 1 mol de água, um produto, composto, 1 mol do composto no lado dos produtos. Do lado dos reagentes, os elementos que compõem o composto, no caso o hidrogênio, que na forma mais estável na natureza é o H2, e o oxigênio, que na forma mais estável é o O2. Percebemos que a reação está balanceada, sempre para ter 1 mol de composto do lado dos produtos. Né? Bem, o lado bom de usar o ΔH de formação como convenção, né, para substituir a entalpia molar dos compostos, por causa dessa característica aqui. Por definição, a entalpia de formação dos elementos é sempre zero. Então, sempre quando a gente tem um elemento, a sua entalpia de formação é zero. Então, por exemplo, o H2 gasoso tem entalpia de formação zero, o carbono grafite tem entalpia de formação zero, já o carbono diamante tem a entalpia de 1,9 kJ/mol, porque o carbono, a forma mais estável do carbono é a forma grafite, né? Por isso que zero é só a forma mais estável. Então a gente com isso consegue criar uma escala usando as entalpias de formação. Vocês não precisam se preocupar em decorar a entalpia de formação, né? Porque isso é um valor tabelado, vocês podem ver na seção de dados do Atkins. E sempre quando for dado esses valores de entalpia de formação e não for dado o valor da entalpia de formação de alguém, muito provavelmente esse alguém é um elemento e a entalpia de formação dessa substância é zero. Tá? Então os cálculos não são bem tranquilos, como a gente vai ver. Então, como eu tinha falado anteriormente, para a gente calcular o ΔH de uma reação usando o ΔH de formação, a gente usa a mesma fórmula de antes, só substituir a entalpia molar padrão dos compostos pelo ΔH de formação. ΔH de formação padrão. Né? Então, para saber o ΔH de uma reação química, a gente soma o ΔH de formação dos produtos e diminui o ΔH de formação dos reagentes. Sempre, claro, multiplicando pelo coeficiente estequiométrico que aparece na reação. Então, vamos ver dois exemplos. Primeiro exemplo, calcule a entalpia padrão da reação para a reação. Ficou estranho enunciado, entalpia padrão de reação para a reação. A reação é 2 mol de amônia reagindo com 6 de NO, formando 3H2O2 e 4N2. Então, aqui são os dados, né? Se não é dado, está na seção de dados do Atkins. Então, ΔH de formação do H2O2, da amônia, do NO e do N2. Tá? Aqui já está zero do N2 por definição. Percebam que sempre tem que estar especificado o estado físico, né? Porque o ΔH de formação é diferente para diferentes estados físicos. E também se for em solução é diferente, tá? Então fiquem espertos com você. Enfim, então aqui estão os valores tabelados. Para calcular o ΔH para essa reação aqui, usando a entalpia padrão de formação, a gente só pega a entalpia de formação dos produtos e diminui da entalpia de formação dos reagentes, sempre multiplicando pelo coeficiente estequiométrico. Né? Então é 3 vezes ΔH de formação do H2O2 mais 4 vezes o ΔH de formação do N2, que são esses dois caras aqui, os dois produtos, menos 2 vezes ΔH de formação da amônia, mais 6 vezes ΔH de formação do NO, né? Que são os reagentes. Então a gente vai ter esses caras aqui, 3 vezes menos 187,78 mais 4 vezes 0, menos 2 vezes 64 mais 6 vezes 90,25. Perceba que o menos aqui vale para todos os reagentes, tá? É um erro comum só botar menos no primeiro e esquecer o último aqui. Então é menos para todos os reagentes. No final das contas vai dar menos 1.632 kJ/mol. Então essa é uma forma de determinar o ΔH de uma reação a partir do ΔH de formação dos compostos. Nos próximos vídeos a gente vai ver outras duas maneiras de calcular o ΔH de uma reação. Uma delas é calcular experimentalmente, através de um calorímetro. E uma terceira forma é usar a lei de Hess para calcular o ΔH de reação.